Olá, querido amigo, querida amiga, mais uma vez nos encontramos para continuarmos a nossa jornada espiritual de busca pelo poder de Deus através do estudo da palavra, e eu agradeço você por estar aí comigo todos os dias, não somente orando por nós, mas também colaborando com esse nosso esforço quando você faz com que essa mensagem chegue mais longe. Continue assim, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar ali o seu gostei ou não gostei, caso seja essa a sua vontade, tá bom? Agradeço aí por sua interação. Aliança, parte 1. Vamos ver esse assunto nesse momento. Vamos ao texto bíblico que está lá em Gênesis 6, versículo 18, que assim nos diz: Com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Fica claro aqui a intenção divina de manter esse relacionamento íntimo e próximo com a humanidade. Noé, segundo a Bíblia, lá no capítulo 6, achou graças diante dos olhos de Deus e por causa disso o Senhor entrou em acordo, em aliança com Noé, para lhe abençoar e para lhe salvar a vida, não somente ele, mas também com os seus filhos, sua esposa e as filhas dos filhos dele. E assim se fez. E o que é interessante, nós lemos aí o verso 18, o verso 17 traz a ameaça de destruir a terra. No verso 18, o Senhor faz aliança com Noé, demonstrando o seu desejo de salvar a sua vida. Interessante, né? Houve o dilúvio, nós vimos isso ontem, a destruição foi avassaladora, todos os seres vivos, seja homens, animais e aves, que havia fôlego, eles morreram, foram totalmente exterminados. Coisa terrível. Quando as águas do dilúvio baixaram, quando Deus pediu para que Noé saísse da arca, quando ele saiu, adivinha qual foi a primeira coisa que ele fez? Vamos ver Gênesis 8, versículo 20. Levantou Moisés um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. A primeira coisa que ele faz aqui é prestar um ato de reverência e adoração ao seu Criador. Diz aqui a Bíblia que esse sacrifício foi um sacrifício de holocausto. Olá, no original hebraico. Olá significa aquela oferta totalmente queimada que era oferecida em ação de graça, ou seja, como ato de agradecimento a Deus por uma bênção que lhe foi concedida. No caso aqui de Noé e sua família, claramente, por Deus ter poupado a sua vida diante de tantas pessoas que morreram, aquela mortandade terrível, eles foram poupados, foram protegidos, foram guardados por Deus dentro daquela arca, e como resultado, como resposta a essa bondade de Deus, diz a Bíblia que Noé e sua família ofereceram sacrifício de holocausto. Isso nos faz lembrar da história do Jardim do Éden, que quando Deus criou o mundo inteiro em 6 dias, no 6º dia ele criou Adão e Eva à sua imagem e semelhança, e diz a Bíblia que no 7º dia ele abençoou, santificou e descansou nesse dia. Ou seja, Adão e Eva obtiveram a bênção do dia de sábado, a santificação do dia de sábado também, exatamente depois de serem criados. Ou seja, recebeu a bênção da adoração. Claro que Adão e Eva, não havia entre eles e Deus nada que interviesse, né? Eles eram santos, eram puros, eles olhavam face a face, eles relacionavam face a face com Deus, olhavam diretamente para a face de Deus. Há uma diferença aqui para com essa nova criação que é o dilúvio. Depois do dilúvio veio Deus reconstruindo a humanidade novamente, reconstruindo a beleza da terra novamente. Há uma diferença da adoração de Noé e a adoração de Adão e Eva. Noé teve que se recorrer, né, ao sacrifício, porque a relação, aquela relação direta do ser humano com Deus foi infelizmente interrompida pelo pecado. E ele o faz por meio
do sacrifício. Bom, o dilúvio mudou a relação tanto de alimentos, tanto a dieta do ser humano, como a relação dos seres humanos com os animais. Veja o capítulo 9, versículo 2 a 4. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Agora, olha que interessante. Vamos começar pelo pavor que os animais têm dos seres humanos. Na criação, os animais estavam no mesmo ambiente que Adão, e Adão colocou o nome em cada um deles. Ou seja, havia uma relação harmoniosa e pacífica entre o ser humano e os animais. Agora, essa relação haveria de ser prejudicada, e os animais agora passaram a ter pavor e medo dos seres humanos. E a razão é muito óbvia. Todos os vegetais, todo o mundo natural havia sido destruído pelas águas do dilúvio. Como que Noé iria se alimentar? Então Deus permitiu que houvesse ali matança de animais para alimentar o ser humano. Por causa dessa matança, houve pavor dos animais, claro, é o senso, é o instinto de sobrevivência. Haveria de fugir da presença do ser humano. Mas Deus também muda aqui a dieta do ser humano, que antes tanto os animais como o ser humano eram vegetais, agora passa a comer carne. Né? Mas aqui tem uma restrição, e isso é importante você entender. A restrição são duas. A primeira restrição é a diferença entre animais limpos e animais imundos. Deus havia dito lá no capítulo 7, versículo 2, sobre esse cuidado de colocar na arca animais limpos e imundos. Escute bem. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Quando algumas pessoas, para justificar o fato de que nós podemos comer qualquer tipo de animal, para justificar, leem esse texto que fala que tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento, eles se esquecem que ali, nos primeiros dias pós-dilúvio, havia somente um casal de animal imundo, de cada espécie, claro, obviamente. O que aconteceria se Noé comesse esse único casal de animais imundos? Pelo menos aquela espécie que ele teve que matar entraria em extinção. Não existiria mais. Então eu pergunto para você, por que Deus permitiria que esses animais entrassem na arca, se não para preservar a sua espécie? Não faz sentido. Agora, outra coisa, por que Deus então faz separação entre animais limpos e imundos, como nós vimos aqui? O capítulo 8, versículo 20, nós lemos, vamos ler de novo, diz assim, levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Está aí. Não era qualquer animal que você podia comer, que Noé e sua família podiam comer. O animal que lhes eram permitido comer eram animais limpos. Aí justifica o fato de eles terem colocado 7 pares de animais limpos de cada espécie na arca para serem oferecidos tanto como holocausto e servirem também de alimentos para Adão e Eva. Além disso, Deus proibiu também que eles comessem a carne com a sua vida, isto é, com o seu sangue. A vida foi radicalmente mudada por conta do dilúvio. Não havia chuvas, depois do dilúvio passou a haver chuvas. As estações, não havia essas estações que nós tínhamos, era uma única e exclusiva estação. Com o peso da água, aí dizem também os cientistas nessa área, com o peso da água, o planeta Terra se inclinou alguns graus e por isso propiciou
essa questão das estações dos anos, né? Então a vida foi radicalmente mudada e os seres humanos passaram a comer animais, a carne de animais. Mas a intenção de Deus é que quando brotasse novamente as ervas, quando voltasse a ter sementeira e colheita, que os animais, que os homens deixassem esse hábito e voltassem ao seu estado original de comer novamente os vegetais. Afinal de contas, eu me pergunto, lá no céu, de que nós nos alimentaremos se não haverá morte ali? Então, Deus tinha esse intento, porém, os seres humanos continuaram na sua degradação. Na sua degradação não somente na questão do pecado, na questão moral, mas também na questão alimentícia. Querido amigo, querida amiga, a lição que nós aprendemos dessa história é que Deus se preocupa com o ser humano. Deus está intimamente relacionado com os negócios do ser humano. Não há nada que acontece na minha vida, na sua vida, que passa desapercebido por esse Deus. Ele tem interesse que você vá bem. Ele tem interesse que você se proteja. Quando disse para Noé, leve 7 pares de animais, não é porque eu não quero que você fique comendo qualquer tipo de animal. Não é qualquer tipo de carne que você vai comer, não é? Porque tem determinadas carnes que são impróprias, vai lhe causar doença, então não coma. Respeite a vida, não é? Não come ou não coma carne com sangue. Respeite a vida. Para mim, a vida é muito importante. Então você vê que Deus se relaciona intimamente. Deus ele quer ser a força de influência para o nosso bem. Feliz aquele que admite essa influência e aceita essa influência na sua vida. E eu lhe pergunto, você tem aceito a influência de Deus? Onde é que está a influência de Deus? Está aqui, ó, na palavra dele. Ele nos dá a direção certa. A palavra de Deus é um manual de instruções para a nossa felicidade e segurança. Felizes aqueles que buscam no Senhor e na sua palavra essa direção. Tá bom? Que a paz do Senhor esteja com você. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado mais uma vez por estudo da Tua Palavra, que nos orienta, que nos abre a mente, que nos faz entender. Pedimos somente que o Senhor nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Em nome de Jesus, amém. Foi uma alegria estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos com a segunda parte da aliança. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.